Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo para a gente conversar sobre astrologia, sempre agregando informações do cotidiano, situações que precisam de um pouco de reflexão nossa, para que a gente possa perceber oportunidades, né, e principalmente ficar protegido, né, dos perigos aí, né, que vivemos. E um dos perigos que a gente tem vivido, né, é o perigo econômico. Essa semana a gente tem algumas manifestações, eu vou mostrar aqui para vocês, né, de resultados de falta de capacidade de administração, né, dos nossos governos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, mas eu tenho que começar falando, né, sobre o momento astrológico. Então, lembrando, a gente está numa lunação de Câncer, né, seguindo da lua crescente que aconteceu, né, em Libra, para uma lua cheia em Capricórnio, né? E eu, né, aproveitei essa lunação de Câncer para falar um pouco sobre liderança, né? Então, na lua nova, a gente pode viver aquela liderança que tanto se preocupa, né, em cuidar do próximo, né, de ter alguma espécie de influência sobre o próximo, né? E onde essa influência se dá melhor é com o cuidar do outro, né? Então, todas as profissões, né, que precisam ter exerce algum tipo de liderança ou de posicionamento relativo ao próximo, né, são posições, né, são também profissões valorizadas nesse momento. Então, desde enfermagem até medicina, passando por estética, massoterapia, psicologia, né? Toda, todo profissional que precisa voltar, né? O seu aconselhamento ou a sua sua liderança, né? A sua condução relacionada com o próximo, né? Está valorizado. E, né, lógico que no mundo empresarial também, todas as profissões, né, de aconselhamento ou que exerça alguma necessidade de inteligência emocional, né, tanto no perceber, né, as capacidades do outro, né, ter um senso, né, uma capacidade de entender onde cada indivíduo é melhor aproveitado, né. Até eu citei para vocês que um líder realmente efetivo tem que ter essa capacidade, né, essa inteligência emocional. E isso, sim, é o motivo dessa alunação, né? Mas né, assim, o caminhar da Lua, ela vai abrindo outras possibilidades, né? Então, semana passada tivemos aí a Lua crescente em Libra, que, né, nos faz olhar para a liderança como uma liderança no sentido do grupo, né? Então, quando a gente consegue participar das atividades e liderar através da cooperação, né? Eu falei bastante sobre isso semana passada, né? E agora nós chegamos aqui, né, nessa semana com uma lua cheia em Capricórnio, né? E aqui eu preciso fazer algumas ponderações, né, até para enriquecer essa análise. Então, a gente precisa lembrar que Capricórnio, né, é um signo onde a Lua não fica forte, né, é um signo onde a Lua fica em queda, né, porque a Lua rege Câncer. Então, a gente tem que lembrar, né, que a Lua, né, passando pelo signo de Capricórnio, não fica numa situação muito confortável, né, porque Capricórnio é regido por Saturno, né, e ao mesmo tempo que tem um bom poder, né, de atração, visto que Capricórnio é o signo oposto a Câncer, né, que é regido pela Lua,
É, a Lua sempre quando passa por Capricórnio fica, né, um pouco mais receosa, um pouco mais preocupada com os detalhes, um pouco mais preocupada com os deveres, né, e afazeres, né, e a gente se sente com um pouco mais preocupado com os nossos deveres, um pouco mais é, reflexivo com, né, as nossas necessidades, né, preocupado, sim, com as contas para pagar, preocupado com o trabalho, preocupado com realmente com as nossas responsabilidades, porque Capricórnio, né, ao mesmo tempo que é o oposto, né, do signo de Câncer, né, ele também fala muito sobre aquilo que a gente entende como propósito, né? E aí, como eu disse, preciso enriquecer essa interpretação dizendo que enquanto Câncer fala sobre uma autoridade feminina, né? Todos os signos cardinais falam sobre liderança, portanto, também fala sobre autoridade. Câncer, né, vai mostrar exatamente essa autoridade, né, feminina do cuidar, né, e a gente sempre pode ligar esse arquétipo sempre com o arquétipo da mãe, né? Então, a mãe é quem cuida, né, que vai fazer as orientações, que vai servir como base emocional para aquele indivíduo que está crescendo. Não, a mãe é sempre essa essa referência emotiva, né, e referência de lugar onde se pode voltar, onde se pode ir, onde sempre a gente vai ter algum retorno relativo a alimentar o nosso emocional, né? Enquanto, né, o pai muitas vezes representa exatamente ah, aquele ponto, né, de, de uma possível admiração, né, e uma possível referência da onde a gente tem que chegar na vida, né? Então, o pai traz muitas vezes esse arquétipo, né, enquanto a mãe é uma referência emocional, o pai é uma referência moral, né? E aí, eu sei que muitos valores hoje em dia eles estão às avessas, né? Mas é, também acho que a gente sofre muito, né, por problemas pequenos, exatamente porque esses valores estão às avessas, mas muitas vezes os pais não conseguem fazer esse papel, né, de referência moral, né, e é lógico que a mãe, né, ali é obrigada a fazer esse papel, né, de referência emocional e referência moral, né. Então, uma sobrecarga, né, de trabalho para as mães, mas é a sociedade que a gente vive hoje, né, e isso sempre causa algum problema psicológico, né, nas pessoas, no geral. Uma porque é, se, é, se perde, né, essa referência, né, se perde a referência da responsabilidade, daquilo que deve ser buscado, trabalhado, né. Então a gente pensa a gente pensa no propósito como algo a ser realizado, né. E o pai exerce uma figura bastante importante, né, naquele que cobra o propósito da gente, né. Muitas vezes o não é através do bom, assim, do pai amoroso que a gente percebe, né, o nosso propósito. Muitas vezes é o contrário, né. Muitas vezes é ou do pai cobrador, né, o pai que te pede, né, para ter responsabilidade, o pai que te dá uma ideia, uma ideia,
uma forma de responsabilidade que você, dependendo aí do seu karma, vai ter que analisar e vai ter que chegar num acordo, né? Então, existem essas funções, né, dentro do que a gente chama de família, e o signo de Capricórnio está relacionado exatamente com essa função da nossa maturidade, né? Como a gente alcança a nossa maturidade. A gente pensa na família, o pai deveria guiar, né, o filho para que ele alcance a sua maturidade, né? Porque ele pese o valor, valorize o valor do esforço, né? O esforço que a gente faz, né, por cada dia, que ele não, que esse filho não se perdesse, né, em busca apenas de diversão, mas também, né, de responsabilidades que vão guiar ele na vida adulta, né? Então é sempre aquilo que a gente entende como paternidade, né, como essa referência de valor, referência de moral, é aquilo que nos guia na vida. Se a gente não tem pai, né, a gente acaba tendo que formar. E esse pai, né, formar essa estrutura, formar para o homem, o ânimos, né, essa referência de ânimos, né, para a mulher, né, uma referência de ânimos, é custoso, né, é uma necessidade que custa muito, né, a gente repete muito, às vezes você dá conselho para uma pessoa, a pessoa fala, não, deixa ela, é, deixa, deixa ela errar, né, que aí ela aprende. Muitas vezes o pai, né, tem essa referência. E uma coisa também que a gente tem que imaginar é que como essa referência de valor, ela muitas vezes a gente pensa que o pai ele serve como aquele que conduz, né, que as coisas acontecem assim, né, o pai dá a referência de valor e o filho segue aquilo, né, sem muita discordância ou sem muito problema. Mas muitas vezes é o contrário, né? A gente forma a nossa referência de maturidade, a nossa referência de valor, exatamente por ter um pai, né? E exatamente por contrariar aquilo que o pai nos mostra. Aí é o que acontece com a maioria das pessoas. Depois que você alcança o amadurecimento, você vai olhar para o seu pai e falar, poxa vida, né? Poderia ter sido mais fácil, né? Mas isso é extremamente importante para a gente, né? Criar a nossa ideia de maturidade, a nossa ideia de, de, de autoconsciência, né? É o papel, né, do regente de Capricórnio, regente de Aquário, Saturno, né? Até na mitologia, se vocês pegarem, né, Saturno para os romanos e Cronos para os gregos, né, muitas vezes ele vai representar exatamente essa estrutura, né, que ao mesmo tempo que cobra, né, quando você, vamos dizer assim, você aceita, né, o desafio, ele também, né, vai te premiar lá na frente, te gabaritando, né, te tornando alguém muito mais competente naquilo que, né, você se propôs, né? Então isso acontece internamente, né? Se vocês estudarem psicologia, vocês vão entender que dentro da nossa psique, né, a gente tem uma estrutura chamada superego, né? Então esse superego é formado através daquilo que a gente imagina ser, né, o mais correto, o mais direito, né, a maneira certa de fazer as coisas. Então, essa estrutura a gente cria, né, muitas vezes espelhada, né, pelo nosso pai, né? Então,
a gente tem o ego, né, que é aquilo que representa, né, aquela imagem da nossa consciência, né, e a gente tem o superego, que é exatamente essa referência de valor, né. Muitas vezes essa referência de valor, ela é limitada, né, pelo meio, né. Então, a gente tem várias convenções que a sociedade cria, né, olha, você não pode, de repente, eu vou falar coisas, coisas triviais para não causar nenhum tipo de impacto, né, para não ter um choque, de repente, por causa da sua religião, ou por causa do seu pensamento, mas, sei lá, você não pode comer manga com leite, né, todo mundo diz que você não pode comer manga com leite. Aí você vai lá e come, porque existe dentro de você, né, uma necessidade de ser diferente, uma necessidade de ir além, né, descobrir as coisas por si próprio, né, então, essa necessidade é a necessidade do ego, né? E a necessidade do ID, né? Que é a base da a nossa consciência, né? É aquela parte mais ligada e mais conectada com os instintos. Olha, eu preciso, né? Eu preciso comer. Se eu não comer, eu morro. Então, o ID é essa parte mais instintiva que a gente que meio que contrabalanceia, né? Então, ficam ali fazendo um jogo, né, dentro, e muitas vezes levando o ego, né, para onde eles querem. Então, bom, a gente sabe que não pode comer doce, então a gente vê um doce bonito, né, e o nosso ID fala, olha, como esse doce, né, mas aí o superego vai dizer, olha, esse doce tem muito açúcar, tem uma combinação perigosa de açúcar com gordura e tudo mais, então dentro desse balanço, né, o nosso ego vai tomar a decisão de comer ou não o doce. Eu precisava explicar tudo isso, né, para vocês entenderem que a, a função, né, de Capricórnio, de Saturno, do pai, das instituições, essa função, né, de ser orientadora, de gerar uma, um caminho, né, assim, um caminho que deve ser seguido, né, e que está até na Sagrada Família, né, você tem o filho, né, sendo conduzido pela mãe, né, a olhar o que o pai faz, né, para muitas vezes se tornar aquilo que o pai é. Então, todas essas referências, né, elas falam sobre esses, né, de certa forma, sobre esses dois arquétipos de Câncer, né, ou seja, a mãe, né, e Capricórnio pai, né, e Capricórnio como sendo exatamente aquele propósito de vida, né, a montanha que a gente tem que subir, né. O pai, né, o nosso pai deveria exatamente nos empurrar, né, e falar vai, né, e sobe a sua montanha, conquista o seu lugar no mundo, né. Então, na maioria das famílias isso deveria acontecer. Eu sei que hoje em dia é difícil, né, isso acontecer, mas na maioria das famílias isso deveria acontecer. E aqui eu também não quero entrar, né, em, em questões LGBT+, porque vocês entenderam, acho que vocês entenderam a função, né? A função, não importa se é um casal de mulheres, né, e uma das mulheres precisa fazer essa função, né, de ser pai, isso não importa, mas o importante é que vocês entendam que a função, né, de ser aquele que nos coloca em movimento, que nos dá, né, nos impulsiona, nos tira da inércia, ela existe, né, e isso também pode acontecer, né, por vontade própria, a gente também pode ter essa iniciativa, né, e a gente também pode ter essa
vontade de realizar, vontade de, né, de ter sucesso, vontade de conseguir um lugar ao sol, tudo isso está ligado com Capricórnio. Mas se acontecer né, se acontecer por vontade própria, aí é a estrutura, né, paterna dentro da gente, ou seja, o superego que nos impulsiona ali, né, e nos move na direção do nosso lugar ao sol aí, né, da nossa realização. Então, eu estou explicando dessa forma exatamente para não ter preconceitos sobre, né, as ideias e para que vocês entendam que não importa, né, quem é o iniciador, quem é aquele que nos coloca em movimento, né, se é a nossa vontade interna ou se é se a gente é acomodado e é obrigado, né, que seu pai te impulsione, né, a amadurecer. Não importa, o que importa é que é esse impulso que nos conduz aí à nossa autorrealização, né, profissional. E quando essa autorrealização profissional, né, envolve aquilo que nos traz felicidade, né, eu expliquei, eu falei muito sobre isso na pandemia, por causa daquela grande conjunção em Capricórnio. Então, eu falei muito sobre propósito, falei muito sobre isso. Então, quando a gente consegue aliar o que a gente faz, né, com com aquilo que nos dá o ganho material, né, é o melhor dos mundos, porque nos coloca exatamente em alinhamento, né, a gente pode realmente, né, produzir, né. Uma outra forma de ideia de Capricórnio é exatamente aquela ideia de você encontrar, né, você descobrir qual que peça você é, né, dentro desse organismo, né, ou seja, dentro dessa máquina chamada sociedade, né. Então, é por isso que eu falei tanto lá na pandemia, que geralmente, a gente pensa, quando a gente pensa em profissão, ou a gente pensa em como ganhar dinheiro, a gente pensa no retorno, né. Eu preciso ter uma profissão que me dê um retorno alto, né. Mas muitas vezes, né, a gente acaba tendo que voltar para trás para poder encontrar uma real vocação, né, que nos realmente faça a gente fazer diferença no mundo, né, que é isso que o nosso trabalho deveria fazer diferença no mundo, não para por reconhecimento, né, mas exatamente por doação, né. Outra coisa que eu já falei no passado é aquela parábola, né, dos lírios do campo. Já falei bastante dessa parábola, né? Falei que Jesus fala dos lírios, né? Na verdade, simplificando aqui para não tomar muito tempo, mas o que ele quer dizer é que os lírios fazem exatamente aquilo que eles nasceram para fazer, né? Então, por isso a divindade, né? O Deus, a divindade, a natureza, o cosmos dá a eles exatamente aquilo que eles precisam, né? Então, todas essas ideias juntas, né? E, agora, saindo um pouco dessa explicação sobre Capricórnio e Câncer, né? Eu acho que ficou claro de entender que Capricórnio representa a liderança do esforço, né? É a liderança da autoconsciência, a liderança da, da experiência, né? E quando a gente ainda não amadureceu, isso vem de fora, né? Mas depois que a gente alcança um amadurecimento, isso começa a vir de dentro, né? Então a gente vira referência naquilo que a gente faz, né? E a gente, de certa forma, é um pai, um instrutor para alguém, né? Independente do que você faça, mas você vai acabar assumindo esse papel, né, de professor, de instrutor, de, de referência, né, para alguém, né? E você vai acabar, né, tendo que exercer essa função capricorniana da referência de valor, né?
Acho que é isso que eu queria falar. Pensando na passagem, né, da semana. É, não é uma lua fácil, né? A lua passando aí por uma alunação de Câncer, passando por Capricórnio, a gente vai ficar muito mais preocupado, né? Como eu falei para vocês, com as nossas responsabilidades, com as nossas ambições, se a gente está indo no caminho certo, se aqui, por exemplo, se a gente está escolhendo uma profissão, se aquela profissão vai me dar um retorno, a gente vai ficar muito preocupado com isso, vai ficar muito preocupado com, né, o materialismo da vida. Então, se a gente vai ter dinheiro para pagar as contas esse mês, como é que estamos vivendo uma inflação, então vamos ficar preocupados com a inflação. Então, é uma semana um pouco mais a gente fica um pouco mais taciturno, né? A gente fica um pouco mais é, pragmático, né? Não vou falar pessimista, né? Mas é quase pessimista, né? A gente fica mais ranzinza, um pouco mais é, preocupado com o futuro, né? Então, porque a Lua passando aí para o Capricórnio, como eu falei para vocês, ela não fica à vontade. A Lua fala das nossas emoções e aqui Capricórnio vai deixar as emoções de lado, né? Vai deixar o, o lúdico, o poético, né? O artístico de lado e vai querer saber só do prático, do real, né? Daquilo que pode ser contado, né? Então, é, se a gente pensar naquilo que eu falei para você sobre polaridade, né? Né? Se a gente pensar que é uma noção de Câncer, que a gente fica mais emotivo, mais voltado para as coisas do passado, para as emoções, né? Muita saudade, muita lembrança, a gente fica muito lembrando mesmo, a gente fica muito preocupado com as coisas do passado, com as coisas que a gente viveu, né? Muito saudosista, estava procurando essa palavra, né? Capricórnio ajudaria um pouco, né, sobre isso, né? Então botaria um pouco de limite sobre esse saudosismo, sobre esse excesso de emotividade, mas também não pode ser, né, como eu falei para vocês, o velho ranzinza, né? Aquele que acredita só no que vê, que não tem o brilho a vontade de sonhar, a vontade de acreditar que algo pode ser melhor, né? Então a gente fica, se a gente consegue fazer equilíbrio entre essas polaridades, puxa, é melhor dos mundos, né? Mas vai depender de cada um, né? Depende de cada um e de quanto consegue equilibrar essa polaridade. O que complica um pouco essa história é que o Sol está fazendo uma conjunção com Mercúrio, né? Mercúrio em Câncer é um Mercúrio, ou seja, a mente, né? Mercúrio representa a mente, né? Razão. Então a razão está emotiva, tá saudosista, tá um pouco assim, um pouco pensando muito sobre o passado, pensando muito sobre aquilo que um dia sonhou, aquilo que um dia imaginou ser possível. Então essas coisas estão muito conscientes porque está uma conjunção com o Sol, né? E também muito artístico, né? Ou seja, a gente pensa em criar, a gente tem sensibilidade para poder criar coisas que toquem nesse lado um pouco mais sensível de cada um, mas a Lua vai fazer uma posição com Plutão, né? E, é quase no momento ali, praticamente no momento, né, que está fazendo a Lua cheia, e essa condição com Plutão, Lua, condição com Plutão sempre mexe, né, em feridas emocionais, né, em coisas
mágoas, traumas, coisas que guardamos lá no fundo né, do coração, que a gente machucou de alguma forma a gente, que teve alguma repercussão emocional. E essa condição acontece no, no frio e prático Capricórnio, ou seja, eu acho que o que a gente não pode fazer, fazer, né, não pode tentar ser frio, né, e achar e tentar esconder essas coisas por debaixo do tapete, né, se elas surgirem, que você consiga, né, eu sei que é difícil, mas que você consiga fazer ali uma autoanálise ou ter algum amigo por perto para, né, dividir essas informações e tentar, né, superar essas más emoções, né, mas empurrar para debaixo do tapete, né, deixar para o próximo, próximo momento, né, e pode ser um momento um pouco mais complicado, né, um pouco mais difícil, né, então cuidado com com essa com as feridas emocionais, né, do passado. E se for para ser lúdico, poético, né, que você consiga ser tem um movimento literário, por exemplo, chama romantismo, onde os caras, isso aconteceu, né, na história da arte, que os caras eram extremamente, eles identificavam o romantismo com uma certa tristeza, né, com algo que deixasse eles extremamente tristes e melancólicos, né. Eu vejo essa lua cheia, né, Mercúrio em conjunção com o Sol, em Câncer, e a Lua em conjunção com Plutão em Capricórnio, eu penso nesse movimento Álvaro de Campos aí, essa turma aí que fazia do romantismo, né, e do relacionar-se, né, amorosamente, como algo penoso, doloroso, né, que fosse sempre algo que talvez fosse tivesse algum sacrifício, alguma coisa assim. Então eu vejo esse momento dessa forma. Então o que eu posso dizer para vocês é cuidar com isso, né? Não fiquem tentem não ficar melancólicos e, e um pouco desequilibrados emocionalmente, né? Tentem não ficar dessa forma. E agora eu vou mostrar para vocês, né? Acho que eu já falei bastante sobre isso. Agora eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas interessantes que aconteceram aí. Então, estamos aqui no domingo, dia 10. A Lua está saindo de Escorpião, né? Entrando em Sagitário. Então, entre domingo e segunda, o clima fica um pouco mais animado, né? Lua em Sagitário, um pouco mais otimista, até porque a Lua faz um trígono para Júpiter aqui, ó, na segunda-feira, né? Então, é um dia de empolgação, um dia de boas conversas, né? De um clima mais otimista. A gente vai para o dia 12 de julho, na terça-feira, a Lua, né, está se deslocando aqui, vai entrar em Capricórnio. Então, dia 13 de julho, quarta-feira, a Lua faz uma posição com Mercúrio, que já tem um pouco daquele viés, né, que eu falei para vocês. Aqui, inspiração e emotividade versus
praticidade, né? O pé no chão, o olhar mais pragmático sobre a vida aqui. Na quarta-feira já tem esse peso bastante importante aqui. A Lua faz, além desse contato com Mercúrio, faz um trígono para Urano, né? Em Touro, né? Ou seja, essa responsabilidade, né, perante os afazeres, né, perante a produção, o trabalho, os deveres, né, do trabalho, tudo isso fica bastante aliado, fica bastante auxiliado por esse Urano aqui, né, que está em Touro, né. Não posso esquecer aqui que no comecinho aqui, né, na terça-feira a Lua também vai fazer para Marte aqui, né, um bom aspecto para Marte. Então, aqui eu alio a, o nível de responsabilidade e competência de Capricórnio com o nível de responsabilidade e competência de Touro, né? Então, aqui, Touro dá força, né, e resiliência, aliado aqui com uma capacidade de liderança de Capricórnio. Então, um bom momento aí para trabalho, né, e para questões monetárias, questões materiais. Cuidado só com, né, com a oposição aqui, porque quando a gente quer ser mais caseiro, né, quer ser mais emotivo, sensível, né, exercer alguma sensibilidade, a gente tem a Lua aqui passando em Capricórnio, meio que bloqueando isso, né, meio que dizendo, não, agora não é hora disso, agora é o... Cadê o boleto que eu tenho que pagar? Então, é mais ou menos assim. Então, aí, é, logo em seguida, a Lua faz a Lua cheia. Infelizmente, eu não tenho o mapa aqui exato da Lua cheia, né? Mas ela vai fazer a Lua cheia, né? Que é a oposição com o Sol, e vai fazer a conjunção que eu falei aqui com vocês, com Capricórnio, aliás, com Plutão em Capricórnio, né? Então, essa possibilidade, né? Espero que isso não aconteça para vocês, mas de a gente reviver algumas mágoas, traumas, coisas muito, muito conectadas com, né, com o plano emocional, a gente reviver essas coisas e aí a gente tem encontro aqui, né, do outro lado da balança aqui, a gente tem o Sol e Mercúrio aqui com muita sensibilidade aqui, né? Então, o que a gente vai fazer com essa sensibilidade, né? A gente vai ficar remoendo coisas do passado, a gente vai talvez compreender essas situações e tentar superar. Então, esse é algumas questões aí que podem surgir, né? Um lado bom nesse momento aqui, né, é que eles fazem, todos esses que estão envolvidos aqui fazem bons aspectos aqui para Netuno em Peixes. Então, empatia, né, a empatia pisciana aqui, né, um pouco de compreensão, né, de um olhar, se colocar no lugar do outro, pode ajudar nesse momento aqui, né? Então, para quem vai passar por um psicólogo ou uma consulta astrológica nesse momento aqui, excelente, né? Para quem vai consultar buscar alguma orientação profissional, alguma consulta psicológica também, grande momento aqui. E uma coisa boa que está acontecendo nesses dias aqui é que a Vênus que está em Gêmeos, né, que é uma Vênus bastante gosta muito do diálogo, gosta muito daquela questão que eu falei para vocês, aprender a ensinar, né, mas que muitas vezes pode ser um pouco, né, ficar um pouco perdida em muitas opções, né, porque é lógico que quem gosta de conversar não gosta de conversar com uma pessoa só, né, então vai ter vários, esse
aquela questão de ter vários contatos, várias situações, e muitas vezes fica disperso, né? E aí, é uma coisa contraditória, que enquanto a quadratura com Netuno aumenta a dispersão, o trígono com Saturno organiza essa questão, entendeu? Então, pode ter momentos de dispersão e momentos de concentração, momentos de, né, a gente tem uma reunião para fazer, vamos focar nessa reunião, vamos fazer reunião, não vou atender telefone, não vou fazer outra coisa. O importante é a reunião. Então, um exemplo, né? Essas situações podem acontecer. A gente, as duas possibilidades existem. Ou a gente fica, né, preso perdido na dispersão, ou focado nas conversas que são necessárias e ter nos contatos que são, né, que tem uma necessidade de existir, né? A gente fica com essas duas possibilidades aí, né? E eles continuam fazendo aqueles bons aspectos aqui para Urano, né? A Lua está saindo desse aspecto, mas o Sol e Mercúrio continuam fazendo um bom aspecto aqui para Urano, né? Que envolve dois signos que gostam muito do aconchego, né? Das situações, são muito caseiros, gostam muito do conforto, né? Então, bons momentos aí também de busca por conforto e o sentir-se bem, né? O sentir-se protegido, sentir-se acolhido, também bons momentos aí para quem vai buscar isso nesses momentos aí. E aí, a sexta-feira, a Lua já está em Aquário, que também não é uma Lua muito emocional, uma Lua muito emotiva, né? É uma Lua mais racional, mais voltada para compartilhar, né, informações, conhecimento, conversa, diálogo, né? Fazendo aqui, inclusive no mapa que eu tenho aqui, uma quadratura para Urano, né? Então, trabalhar, né? Ou focar no trabalho, ou focar no relacionar-se, né? Nas conversas, com os amigos, né? Então, pode surgir essas questões aí. E aqui o mapa também não mostra isso, mas lembrando que muito próximo aqui daquela conjunção, praticamente nessa conjunção aqui, né? Essa dupla aqui que está pensando em coisas, em mágoas, em traumas do passado, fazem uma quadratura para Marte, né? Que é um estopim aqui para dar confusão, né? Pode ser alguém que chega e faz um comentário ruim, pode ser alguém que aponta alguma coisa, né, que faz você lembrar daquelas situações do passado, pode ser alguém que cutuca uma ferida, né? Então, a única coisa que eu posso dizer é controle emocional, né? Estamos caminhando aí para a nação de Leão, né? Então, não perca a autoestima, não perca a esperança, não perca a fé, né? E situações bastante, embora essa nação de Câncer ela busque assim uma proteção emocional, esse aqui parece um momento exatamente onde a gente está bem exposto, né, emocionalmente, né? Então, bastante interessante que você pense sobre essas coisas, que você pense que você pode superar isso, que você já superou, né, e que elas não te controlam, que elas não são aquilo que você é, né, que você
pode superar esses traumas, essas coisas do passado com a sabedoria que você tem hoje, né? Você ganhou hoje, né? Então, Marte aqui em Touro não é ruim, né? É aquele Marte mais incisivo, mais perseverante que eu falei, né? Em semanas atrás. Mas isso também pode ser um agravante, né? Então, ou seja, alguém que insiste em, talvez não mude de seu modo de ser, ou que fale alguma coisa, que insista em algum determinado ponto, e isso pode acabar trazendo aqui feridas, né, e traumas à tona, né? Então, tenha calma, né, e tente entender o que está acontecendo, né, e superar isso com consciência. A consciência está aqui em Câncer, né? É você saber que muitas vezes a proteção, o aconselhamento que você dá para o outro, você também merece, né? Então, acho que talvez a forma mais acho que é melhor, porque não dá para garantir que vai ter alguém do seu lado, né, para te dizer, olha, calma, faça, né, tenha calma, faça isso, faça aquilo. Muitas vezes você vai ter que ser o seu próprio o seu próprio aconselhador, né? Então, se você tiver um bom aconselhador, um bom amigo, né, até sua mãe, né, ótimo, mas se você não tiver nada disso, né, que você aconselhe-se, né, e que você tem um, alguém para te servir de acalentador, vamos dizer assim, né? Esse Sol conjunto aqui com Mercúrio, eu vejo com alguém com sensibilidade suficiente para fazer essa esse approach aí emocional. Mas, como eu disse, espero que você está vendo esse vídeo tenha alguém desse nível para fazer esse papel aí. E aí, voltando aqui, que eu estava explicando, né, a Lua não é uma Lua muito emotiva, né, a Lua em Aquário, e vai fazer quadratura aqui para Urano, fez para Marte, vai fazer para Urano, então cuidado exatamente com essa falta de flexibilidade, com essa falta de, eu sempre faço desse jeito, não vou mudar, né? Emocionalmente, isso pode ter algum custo, né? Pode ter algum custo aqui, ou de você para os outros, ou dos outros para você, né? Então, essa Lua passando em Aquário, de certa forma, ela também representa o grupo, né? O coletivo. E aqui, no domingo, ou desculpa, no sábado, né? Esse aqui é a sexta, né? Essa aqui é a sexta, que vai ter essa questão da quadratura da Lua com Urano, que é 15. Esse aqui é o sábado, né? Aí o clima fica melhor, porque a Lua vai fazer uma conjunção com Saturno. Bom, a coisa fica melhor porque faz um bom aspecto para Vênus, né? Ou seja, junta a facilidade, né, de diálogo de Gêmeos com a facilidade de compartilhamento de Aquário, né? E as conversas ficam mais amigáveis, com mais demonstrações de diplomacia, né? Mas lembrando que a Lua, né, assim como a Lua passou em Capricórnio e ficou ranzinza, a Lua faz uma condição com Saturno, que é o regente de Capricórnio, ela fica mais fria, fica menos emotiva, fica mais pé no chão, fica mais pragmática. Então,
O bom desse aspecto eles, né, os dois aqui, a Lua e Saturno, fazendo um bom aspecto para Vênus. Então, isso torna esse momento positivo, né? Mas a Lua, próximo de Saturno, aqui, não vai conseguir desenvolver emotividade o bastante para suprir, né, essa tendência da lunação de Câncer de exaltar as emoções, né? Então, poderia dizer assim que para pessoas que sabem equilibrar, né, racional com emocional, isso é excelente, né? É até uma ajuda. Mas para pessoas que se sentem incomodadas quando as coisas são racionais demais, isso é incômodo, né? Então é só essa questão. E aqui está marcando dia 16, mas é dia 17 que o programa demorou para atualizar aqui. A Lua entra em Peixes e aí tende a amenizar, né, todas essas tensões aqui que foram geradas pela passagem dela por Capricórnio e Aquário. A Lua aqui vai ficar bastante, né, vai dar vazão, né, assim como ela passou aqui para o Escorpião, deu vazão para as questões emocionais, aqui passando por Peixes também vai dar vazão para as questões emocionais, né, para talvez seja um motivo aqui para curar esses traumas, essas questões que a Lua levantou aqui, passando por cima, fazendo oposição com o Sol, né, ou seja, a Lua cheia, e logo em seguida fazendo uma conjunção com Plutão aqui em Capricórnio, né? Então, e aqui eu não salvei, mas vocês veem que ela caminha aqui para se encontrar com Netuno, ou seja, salvei sim. Então, ela faz uma conjunção com Netuno aqui que deve curar, né, essas nossas mágoas, traumas, ressentimentos, essas coisas que a gente empurrou para debaixo do tapete, né, que podem aparecer essa semana aí, né? Vocês podem ver que Netuno está fazendo um bom aspecto para Plutão, que esse momento também pode ser bastante curador, né? Essa passagem da Lua aqui por cima de Plutão também pode ser curador. Só que não dá para garantir que seja para todo mundo, né? Porque nesse momento que a Lua passar por cima de Plutão, se você conseguir desenvolver essa capacidade compreensiva aqui de Netuno em Peixes, isso vai ajudar, né? Ou seja, você está olhando os seus traumas, está olhando os seus problemas e está conseguindo ter um olhar compreensivo ali, né? Buscando a cura daquilo. Mas eu acho que não é para todo mundo. Eu acho que não é para todo mundo e nesse momento aqui, né? Na segunda-feira, já é uma questão que é mais fácil, né? Que alcance mais pessoas, né? Porque a Lua é energia feminina e Netuno é energia feminina, aqui fazendo bons aspectos para o Sol e para Mercúrio, que ainda estão em Câncer, né? E usando aqui o Plutão em Capricórnio até como suporte, né? Lembrando daquelas questões que eu coloquei no início sobre, né, a nossa ideia de liderança canceriana e liderança capricorniana, né? Ou seja, a ideia da mãe e do pai, né? Então, pode ajudar bastante aqui. Então, acho que Então é isso, pessoal. Semana bastante conturbada. Acho que essa alunação, essa lua cheia em Capricórnio, ela vai levantar questões bastante importantes, até questões econômicas, né? Questões de governo, né? Vocês veem ali os protestos, né? As manifestações em Sri Lanka, né? Em Gana, o assassinato do premier lá no Japão.
Então, vocês veem que começam, sim, no meio desse mundo caótico, né, econômico caótico, começa a aparecer manifestações de que a população, né, que é sempre quem sofre mais, né, tá querendo mudança, tá querendo que as coisas mudem, né, e é importante que a gente fique atento, né, porque é uma coisa que eu não comecei a falar ainda, mas vocês podem ver no mapa, né, que eu mostro para vocês, Saturno está ali chegando no finalzinho de Aquário e nesse vídeo de hoje eu falei bastante sobre Saturno. E Saturno é sempre aquela energia que nos também tem essa conotação do arquétipo, né, do pai, do líder, do mestre, né, todas essas palavras a gente pode conectar, mas ele também, pensando coletivamente, ele também está nos propondo uma responsabilidade com o social, com o coletivo. E todas essas manifestações, vocês vão ver, eu acho que a gente vai ver muito mais isso para o futuro, porque Saturno está completando aí essa passagem por Aquário, né, e a gente vai ver bastante essas manifestações. E quando Saturno entra em Peixes, aí a gente vai ver o resultado, né, se a gente realmente fez a coisa certa, né, porque enquanto o Saturno estiver em Aquário, Saturno está pedindo responsabilidade com o coletivo, né? Mas quando Saturno está em Peixes, aí Saturno vai olhar para o coletivo e vai dizer, olha, e aí coletivo, o que vocês vão fazer com essa situação aí? Vocês vão aceitar ser manipulado economicamente? Você vai aceitar pagar a dívida daqueles que vivem, né, daquela porcentagem de pessoas que guarda, né, a maior riqueza do mundo? O que vocês vão fazer, né? Eu acredito que daqui para os próximos anos aí a gente vai ter várias transformações nesse mundo que a gente entende, esse mundo econômico e político que a gente faz parte, né? Eu acho que a gente vai ter esses assuntos que a gente deixa para depois, que a gente ou deixa de lado, deixa para depois, eles vão ficar tão urgentes, né, que a gente vai ser obrigado a participar, a gente vai ser obrigado a ter contato, a saber o que está acontecendo. Então, coisas que eu imagino aí que vão acontecer com a entrada de Saturno em Peixes, né? Mas eu acho que é isso, né? Não quero que vocês percam o otimismo, que vocês percam a confiança, quero que vocês mantenham a vida de vocês em ordem, né, e que vocês entendam os movimentos e que possam se proteger, né, dos possíveis problemas, né, e quero desejar uma boa semana para vocês. Mais uma vez, né, se você quer fazer uma pastoral comigo, manda uma mensagem, tem meu telefone nos comentários, tem uma apostila que eu fiz, né, que é uma apostila, uma interpretação de um mapa, né, de um amigo meu, mas usando astrologia com psicologia junguiana. Então acho que é bastante interessante para quem estuda astrologia. Vou deixar o link do Hotmart, né, nos comentários. Então, mais uma vez, vou deixar um abraço para vocês, né, desejar uma boa semana. Tchau.